Olha, a gente acompanha desde o início essa luta, né, de produtores gaúchos que pedem ao governo federal uma prorrogação das dívidas. Muitos estão sem crédito no mercado e com dificuldades para quitar as parcelas de antigos financiamentos. As propriedades rurais sofreram com os eventos climáticos severos nos últimos 5 anos e a produtividade caiu junto com a renda. A votação de uma resolução pelo Conselho Monetário Nacional estava prevista para quinta-feira, mais conhecido como ontem, e não ocorreu. A insatisfação tomou conta de todos que esperam uma solução mais breve possível. Quem sabe bem disso é o presidente da Farsul e agora conversa com a gente, Gedeão Pereira. Parece que ficou para a semana que vem qualquer resposta do governo, né? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite aos espectadores do AgroMais. Realmente, a agricultura gaúcha vive uma dificuldade que eu não sei nos últimos 30 ou 40 anos se houve alguma coisa parecida. Porque realmente o que está acontecendo é uma mudança climática no estado do Rio Grande do Sul, não é uma questão de gerenciamento ou mau gerenciamento das propriedades, da agricultura como um todo, senão uma dificuldade climática que outrora é seca e outrora foi excesso de chuvas. Então, realmente, nós estamos convivendo com este processo. E, evidentemente, que isso trouxe uma dificuldade, está trazendo uma dificuldade que eu já diria intransponível pela grande maioria dos produtores rurais gaúchos. Porque, na realidade, se nós estamos colhendo mal, já o ano passado já tivemos uma grande dificuldade, o ano retrasado, desde 2020 até agora, nós já estimamos que mais da metade do PIB do Rio Grande do Sul nós já perdemos, ou deixamos de realizar, e são recursos da ordem que se nós vermos tudo que impacta o agronegócio, isto vai a mais de 400 bilhões de reais, realmente é algo muito grande. E diretamente no bolso do produtor rural, 160 bilhões que tem deixado de circular nesses últimos anos. Então, o sistema como um todo se exauriu. O sistema financeiro está com dificuldade que não consegue rolar mais. O sistema das cooperativas, que colocou muito dinheiro na rua e que não recebeu de volta. O sistema das cerealistas, que também financiam os produtores, também isso ficou com dinheiro na rua. E também as revendas de produtos químicos que faziam o sistema barter, onde o produtor retira para pagar na safra, que também ficaram com grandes dificuldades. E o seguro não funcionou, porque o seguro no Rio Grande do Sul deu tanto prejuízo para as companhias seguradoras nesses últimos anos que praticamente nós ficamos com seguro zero. Então a dificuldade é muito grande, muito grande. E nós esperávamos, sim, ontem, uma resolução do Conselho Monetário Nacional para equalizar pelo menos os recursos controlados e jogar para frente para que dê tempo para que possamos tentar descobrir alguma solução de longo prazo, porque coisas de médio e curto prazo dentro do MCR não são mais factíveis nem viáveis. Mas nesse caso o tempo passa, a agonia aumenta, né? Muitos, eu estava ontem conversando com produtores do Rio Grande do Sul, muitos que faziam de repente 60 sacas de soja, hoje está colhendo 12. Quer dizer, para equilibrar as contas está cada vez mais insuportável e pelo visto ainda temos mais uma semana de expectativas, né? Eu não diria, porque as reuniões do Conselho Monetário Nacional, o CNME, elas são ordinárias uma vez por mês. Parece que na última quinta-feira de cada mês. Mas ela extraordinariamente pode-se se juntar. Só que o que nos preocupa é este contingenciamento que o governo está tendo que reduzir 30 bilhões e está colocado que os maiores déficits foram produzidos pela Previdência. Um deles é o do agronegócio também, os recursos controlados e as prestações continuadas, que estão criando uma dificuldade muito grande.
E se está colocado isso, e nós já vemos que as políticas populistas desse governo que está colocado aí, ele vai trazendo dificuldades crescentes para os setores produtivos, em qualquer setor. Porque vejam bem, nós com uma taxa Selic de 14,75, hoje nós nos perguntamos muito: qual é o próximo plano agrícola? Vamos tê-lo para os demais produtores? Talvez Pronamp, Pronaf e os demais produtores, que é a grande maioria da produção nacional, como é que vai ficar? Então nós estamos vendo muita dificuldade. E realmente, ontem que nós precisamos alguma coisa do Conselho Monetário Nacional, quando o governo fez essas declarações de contingenciamento, qualquer coisa ao redor de 30 bilhões de reais, para poder se enquadrar dentro do seu próprio arcabouço fiscal, criado por eles mesmos, e permitindo uma banda mínima de 20 bilhões de reais, ele está trazendo muita dificuldade ao setor produtivo. Acho que nós temos que rever o nosso país como um todo para poder continuar investindo em quem produz, porque realmente a única maneira de nós termos enriquecimento da população, que nós temos dignidade da vida, é com eficiência produtiva, é com produção em qualquer setor da economia, porque tudo é oferta e procura. Quando nós temos uma certa procura pela mão de obra e a mão de obra qualificada, evidentemente que sobre, sem dúvida nenhuma, os valores dos salários pagos. E isso vem com segurança, mas temos que investir na produção e não em outros setores. Agora, investe em outros setores e falta dinheiro para a produção. E a situação do Rio Grande do Sul, que é uma situação ímpar, está nos levando a uma dificuldade extrema e que, se não vier algum tipo de solução, veja bem, nós vamos ter uma grande dificuldade e acreditamos que até a área agrícola, pela primeira vez na história, a área agrícola no Rio Grande do Sul andará para trás, será reduzida. A gente torce para que isso não chegue a esse ponto, né? E realmente haja uma solução o mais breve possível, porque o produtor gaúcho está com pressa, né? A gente estava exibindo durante toda a entrevista imagens doídas, né? Daquele período onde a chuva parecia que não ia cessar, ou então a estiagem destruía muitas plantações que precisavam de água, como nessas imagens da plantação de soja. Pegou um momento bem delicado, que é o desenvolvimento, né, da plantação, o enchimento dos grãos. Realmente uma situação bem delicada. Mas eu quero agradecer ao presidente da Farsul, Gedeon Pereira. O senhor gostaria de pontuar alguma questão? Sim, e que tu está colocando essas imagens, e veja bem, Fábio, o ano passado o Rio Grande do Sul colheu mais do que esse ano, viu? Apesar do excesso de chuva, nós tivemos aquele caso do arroz, em que o governo tentou, porque tentou importar arroz, o arroz estava a R$ 120 e nós colocávamos a eles o erro que eles iam incorrer se fizessem aquela gastança de 7 bilhões de reais, que era absolutamente desnecessária, e vejam bem, este ano o arroz de R$ 120 veio para R$ 70, já praticamente a metade. Também um setor que colheu bem, muito bem, diga-se passagem, está tendo uma grande dificuldade. E o ano passado, em termos de soja, nós colhemos mais que esse ano. O ano passado nós colhemos 19 milhões de toneladas e esse ano não chegamos a 14 milhões de toneladas. Veja bem que o problema da seca é muito mais grave que aquele excesso, foi muito mais grave para o estado do que aquele excesso de chuvas. E o que nós vemos é de uma sequência de secas, com duas grandes enchentes no meio, que está inviabilizando o produtor rural. Aí, Gedeon Pereira, a gente segue aqui, tá? Atentos à situação no Rio Grande do Sul. Pode contar com o nosso apoio e também com o nosso canal como veículo para informações ao produtor gaúcho e o produtor brasileiro em geral, sem dúvida. Gedeon Pereira, presidente da Farsul, muito agradecido. Um bom fim de semana. Boa noite. Obrigado, boa noite. Estamos aqui também sempre à disposição do AgroMais. Obrigado. Muito obrigado.